Olá, meus amigos, temos um canteiro aqui, tá? Uma hortinha com 12 pés de moranguinho, temos aqui 10 pés de alface, temos um total de 3 pés de cebolinha, 2 pés de salsa e 3 mudinhas ali de tomate. Ok, meus amigos? E aí, meus amigos, nós vimos ali uma horta, um canteiro, e hoje nós vamos abordar o assunto sobre frações. Nós vamos associar, vamos relacionar as frações com o que está plantado no nosso canteiro. Muito bem. Reparem só, é importante lembrar, fração está associada sempre à ideia de representar as partes de um todo. E quem é o nosso todo? Nós temos no nosso canteiro ali 12 mudas de morangos, de moranguinhos. Nós temos ali no canteiro 10 mudas de alface. Nós temos 3 mudas de tomate, 3 mudas de cebolinha e 2 mudas de salsa. Muito bem. Se nós somarmos todas as mudas, nós temos um total de 30 mudas. Então o nosso total, o nosso todo, ele é 30. Tá? Nós temos um total de 30 mudas. É só somar. 12 com 10, 22. 22 com 3, 25. 25 mais 3, 28. E 28 mais 2, 30. Muito bem. Agora falando de frações, meus queridos, olha só. Toda fração, né, ela vai ter um numerador, que é o número que vai aqui em cima, e ela terá também um denominador, que é o número que aparece embaixo aqui, tá? Vamos primeiro, nosso primeiro exemplo, ele vai relacionar o número de mudas de alface em relação ao total de mudas. Quantas mudas de alface nós temos no canteiro? 10. Qual é o total de mudas? 30. Então a fração 10/30 representa o número de alfaces em relação ao total de mudas. Ela relaciona o número de alfaces em relação ao total de mudas, 10/30. Tá? Tem um detalhe. Reparem que eu coloquei de vermelho ali pequenino, dividido por 10, dividido por 10. Qual é o detalhe, pessoal? Nós podemos simplificar essa fração 10/30. Por quê? Porque tanto o 10 como o 30 são números divisíveis pelo mesmo valor, divisíveis por 10. Quanto que é 10 dividido por 10? 1. Quanto é que é 30 dividido por 10? 3. Então nós sabemos o seguinte, que 1/3 é uma fração equivalente a 10/30. Muito bem. São frações equivalentes. Só que o 1/3, ele está o quê? Ele está representado na forma irredutível. 1/3 é essa mesma fração, só que representada dentro do formato irredutível. Tá? O que nós podemos também perceber aqui? O que é 1/3 relacionando com a questão dos alfaces ali? 1/3 significa que de cada 3 mudas que nós temos plantadas ali no canteiro, uma delas é alface. De cada 3 mudas do canteiro, uma é alface. Tá? A terça parte que está lá no canteiro são alfaces. Tá? Então reparem como a fração ela nos ajuda a significar as coisas também. Vamos ver um segundo exemplo aqui, meus queridos. Vamos agora fazer uma fração que relaciona o número de morangos, o número de moranguinhos, tá? De mudas de moranguinhos, no caso, com o total de mudas. Nós temos quantas mudas de moranguinhos? 12. Qual é o total de mudas? 30. Então nós vamos fazer o quê? 12/30 é a fração que relaciona o número de morangos em relação ao total. Muito bem. Só que essa fração ela está já no seu formato irredutível ou nós podemos simplificar? Nós podemos simplificar. Por que podemos simplificar? Porque tanto 12 como 30 são divisíveis pelo 6, meus queridos. Quanto é que é 12 dividido por 6? 2. Quanto que é 30 dividido por 6? 5. Reparem,
A fração irredutível, 12/30, ela fica como? Ela fica 2/5, tá? 2/5 é equivalente a 12/30. Porém, 2/5 é a forma irredutível, não dá mais para reduzir, tá? E o 2/5 nos permite dizer o quê? Que de cada 5 mudas que nós temos no canteiro, 2 delas são de morangos, são mudas de moranguinhos, tá? Então, de cada 5 mudas, 2 são de moranguinhos, tá? Então, reparem, nós conseguimos, através do controle de frações, entender a questão das mudas que estão lá no canteiro, tá? O que nós aprendemos hoje aqui? Que de cada 3 mudas que estão no canteiro, uma é de alface, de cada 5 mudas que estão no canteiro, 2 são de moranguinhos, tá? Então tá, meus amigos, seria isso. Um forte abraço para vocês.